E aí, meus alunos desse Brasil varonil, o futuro do Brasil. Hoje nós vamos ter a revisão do nono ano do primeiro bimestre. Pessoal, só lembrando que nós trabalhamos algumas atividades durante esse bimestre do oitavo e nono ano. São conteúdos similares, porém são conteúdos que nós vamos desenvolver da mesma forma, só que cada ano possui uma profundidade maior. Por exemplo, o tema que nós vamos trabalhar lá sobre o doping, o nono ano ele traz mais informações do que o oitavo ano. Tá? Então são essas as grandes diferenças entre o oitavo e o nono ano, sendo que cada professor possui aí a sua técnica, a sua forma de apresentar os conteúdos. Bora lá? Então, pessoal, aqui está, né, uma das revisões aí do primeiro bimestre do caderno de atividade de educação física que o professor preparou para vocês, tá? Relembrando que a nossa primeira atividade foi os esportes de rede e parede, tá? Nós falamos sobre vôlei, nós falamos sobre tênis, falamos sobre ring tênis, peteca, badminton, tá? Squash, parede de rebote, no caso, né, o treinamento de tênis de mesa com parede de rebote, entre outros. Mas nós discutimos também quais são as principais habilidades que se desenvolvem dentro desses esportes, tá? Como, por exemplo, a força, a precisão, também a noção de tempo e espaço, tá? Assim como algumas regras fundamentais do jogo, mas principalmente quais foram as habilidades a serem desenvolvidas, tá? Dentro dessa revisão, você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua apostila, você vai rever a sua apostila e identificar quais os principais esportes de rede e parede que caracterizam esta modalidade, no caso, essa unidade temática maior que é o esporte de rede e parede. Tá, pessoal? Identificando quais as principais habilidades que cada esporte desenvolve. Eu sugiro que você pense em um esporte específico e tente lembrar de quais as características e funções do técnico, dos jogadores, dos árbitros e também como que funciona essa organização de campeonatos, tá bom? O próximo tema que nós trabalhamos foi justamente o doping e o esporte, tá? São testes e controles no desempenho de alta performance. Nós conversamos sobre as drogas, nós falamos sobre o uso e o abuso das drogas, tanto no meio esportivo quanto fora do meio esportivo. Nós relacionamos medicamentos e também relacionamos alimentos e até mesmo a nossa rotina como algo viciante. Então isso é muito importante para que nós entendamos o que pode ser caracterizado uma droga ou algo viciante ou algo que traz malefício. Neste caso, é importante que você identifique o fenômeno que ocorre dentro do esporte do alto rendimento, em jogos amadores também. Tá? Identifique os riscos e os malefícios do uso e abuso dessas substâncias. Lembra do Michael Phelps? Tente lembrar também de outros atletas, pesquise na internet e veja quais foram as substâncias, por que eles foram desclassificados ou até mesmo porque tiveram atletas que perderam suas próprias medalhas. Tá, pessoal? É muito importante entender esse conceito. E lembrando uma frase que foi dita em sala de aula, que o que diferencia uma substância de ser algo benéfico e algo maléfico é também, lógico, algo que seja ilegal, né? Não pode ser utilizado, mas principalmente é a quantidade do uso dessa substância. Lembrem disso. Também, por último, nós trabalhamos lá os esportes de invasão. Da mesma forma que nós trabalhamos no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, no nono ano foi trazido mais elementos, habilidade de desenvolvimento e também outras formas de jogos de invasão que nós podemos praticar com relação a todo esse envolvimento esportivo que é necessário para que vocês entendam o esporte de invasão e quando vocês forem para o ensino médio, vocês tenham em mente como funciona a prática, mas também como funcionam os campeonatos, principalmente o futebol, que é o mais almejado aqui no Brasil. Neste caso e nessa temática, você relembrará as atividades de quais são as modalidades que representam o esporte de invasão, identificando também quais as principais habilidades físicas ou competências físicas a serem desenvolvidas, os componentes presentes
em um jogo, tá? Árbitro, jogador, técnico, comissão técnica e toda a organização esportiva. Então, meus queridos alunos, não esqueçam, tá? Todos esses conteúdos são importantes para que nós nos desenvolvemos, para que nós entendamos como funciona a nossa sociedade no mundo do esporte e também a cultura corporal de movimento, dentre todos esses questionamentos, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham relembrado dessas atividades. Caso você seja professor e esteja assistindo este vídeo, não esqueça de clicar no link abaixo e acessar o caderno de atividades que eu preparei especialmente para você, tá bom? Muito obrigado e até mais!